Olá, tudo bem? Como é que vai você? Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a lição da Escola Sabatina, não é? A lição número 8, Vivendo pela Fé. Né? Veja que coisa interessante, né? O ano está passando, já estamos no segundo trimestre e a lição do segundo trimestre já passa da metade da lição. Mas essa lição sobre o relacionamento com Deus é uma lição belíssima e eu tenho certeza que tem lhe ajudado bastante a entender o relacionamento com Deus. As últimas lições abordaram sobre a Bíblia, a importância da Bíblia como a palavra de Deus, e as duas últimas lições foi exatamente sobre a oração. E, como diz o livro Caminho a Cristo, a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Muita oração, muita fé. Pouca oração, pouca fé. E nenhuma oração, nenhuma fé. É por isso que hoje nós vamos estudar sobre Vivendo pela Fé, lição número 8. E o verso para que nós possamos decorar, refletir e colocá-lo em prática é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Esse, para mim, é um dos textos mais bonitos sobre a Bíblia, que traz exatamente o conceito de fé. Esse conceito é um conceito bíblico, para que a partir dele nós possamos entender e ampliar o nosso conhecimento e a nossa visão sobre a necessidade de saber o que é a fé, de vivenciar a fé e fazer com que a fé seja um fundamento, uma coluna para a nossa existência, para a nossa vida, para as nossas decisões. Nós poderíamos, assim dizer, que nós devemos viver pela fé. Em um mundo marcado pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza, Deus nos convida a viver não pelas circunstâncias, mas pela fé. O que é que nós devemos fazer? Fazer com que a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, ela possa nos ajudar a compreender, a partir das experiências ali reveladas, o que significa a fé. Então, portanto, nós poderíamos trazer aqui, para introduzirmos a nossa lição, a fé é um dos pilares centrais para a vida cristã. A Bíblia não apresenta a fé como uma emoção passageira, mas como uma confiança absoluta em Deus. Meus queridos, mesmo quando nós não conseguimos enxergar um caminho completo, a fé, ela abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, amplia a nossa esperança, a nossa convicção. E sem sombra de dúvida, o capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Nos mostra homens e mulheres que confiaram em Deus e, acima de tudo, confiaram em Deus mesmo em meio às circunstâncias das mais adversas possíveis e imagináveis. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Assim, a fé sustenta os cristãos nas crises, a fé aproxima o ser humano de Deus, a fé transforma a nossa maneira de viver, de enxergar a vida, de enxergar a existência. Mas será que Deus realmente responde à fé humana? Vamos descobrir no próximo tópico, né, e no início dessa lição, né, que se realmente Deus ele responde à fé humana. Eu acredito que sim, espero também que você acredite e através do que nós vamos estudar, as respostas elas vão nos dar a base para esse entendimento. Então, vamos ao tópico de número 1. Basta um sinal. Na Bíblia, nós vemos pessoas que pediram sinais a Deus, buscando a confirmação de sua vontade. Exemplo, Gideão, o centurião romano. O problema nessas duas histórias interessantes, de quando Gideão pede uma resposta a Deus, de quando o centurião pede uma resposta a Jesus, o problema não é pedir a direção de Deus, mas é transformar sinais em condições permanentes de obedecer. Então, veja bem, o sinal de Deus é importante, mas acreditar que Deus ele pode, que Deus ele vai fazer, de que Deus existe, de que Deus tem poder, de que Deus ele vai atuar na existência humana, seja que for a circunstância, esse é, sem sombra de dúvida, aquilo que nós consideramos de mais importante. Outro sim, no tópico número 2, Jesus ele vê a nossa fé. Jesus sempre ele valorizou a fé sincera. Exemplo, o paralítico que desceu do telhado, ali naquele milagre, né, quando não cabia mais ninguém na casa, e os amigos, eles desceram aquele paralítico
pelo telhado, no intuito de que recebesse de Jesus a graça, recebesse de Jesus o milagre. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher que já fazia muito tempo, mais de 30 anos, que ela tinha uma hemorragia. O cego Bartimeu, que é uma história também conhecida da Bíblia. Veja bem, Jesus não olhava apenas pelo milagre desejado, mas pela confiança depositada na fé. O que é mais importante na história do paralítico que desceu pelo telhado, da mulher do fluxo de sangue, do cego Bartimeu, era a fé que eles depositavam, a confiança que eles tinham em Jesus. Porque Jesus não quer fazer um milagre apenas por fazer. Jesus não quer fazer um milagre ou quer que os milagres dele sejam banalizados. Muitas vezes a gente quer banalizar os milagres. Os milagres eles não podem nem devem ser banalizados. Os milagres devem representar, tá certo, que eu depositei a fé em Deus e eu recebi aquilo de Deus, não é? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, conforme nós estudamos. E assim, nossa fé é visível diante de Deus. Esse é um ponto importante. A fé, ela move as atitudes humanas. Né? As atitudes humanas elas devem ser movidas pela fé. E a fé nos leva a agir. Não adianta a pessoa dizer que tem fé e ficar deitado em berço esplêndido, como diz o hino nacional. De maneira nenhuma. A fé, ela leva à ação, entendeu? A fé sem as práticas, ela é morta, a Bíblia mesmo diz. Quem crê, caminha. Quem caminha pela fé, experimenta o poder de Deus. Então, é preciso que nós experimentemos o poder de Deus, tenhamos convicção de que no fundamento da fé, nós enxergaremos a vontade de Deus e saberemos o que pedir a Deus. Por quê? Porque nós estamos em sintonia com a palavra de Deus. E quando nós estamos em sintonia com a palavra de Deus, as coisas elas passam a acontecer naturalmente. O próximo tópico é fé, o terceiro tópico, fé não é sentimento. Bom, nós vivemos em uma geração guiada pelas emoções, o determinismo humano em relação à vontade de Deus. E as igrejas, infelizmente, ensinam isso, o determinismo humano. O ser humano determina e Deus age. De maneira nenhuma. A gente tem que entender que a Bíblia, ela nos ensina e nos revela a vontade de Deus. A oração, ela nos ajuda a entender a vontade de Deus, fazer com que essa comunicação ela esteja aberta. E então não existe a questão do determinismo humano. A Bíblia não depende do que nós sentimos, de maneira nenhuma. A Bíblia não vai depender, nem vai determinar o nosso sentimento, de maneira nenhuma. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Olha, nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Quando a gente tem sintonia com Deus, a gente sabe qual é a vontade de Deus e a gente, olha, meus queridos, a gente ora a palavra. Vamos orar a palavra, porque aqui está revelada a palavra de Deus. Vamos deixar o determinismo humano de lado e vamos seguir o que a palavra de Deus nos ensina. É importante também nós destacarmos que existem dias de fraqueza emocional, existem momentos de silêncio espiritual, existem crises e dores e todo mundo passa por ela. Mesmo assim, a fé permanece, porque está fundamentada na palavra de Deus e não nas emoções humanas, no determinismo humano. Não, a fé ela deve estar fundamentada na palavra de Deus, porque aquilo que está revelado na palavra de Deus solidifica e ela cristaliza a fé que eu tenho em Deus. E através da oração eu sei o que vou pedir a Deus. E Deus sabe exatamente o que eu preciso, não apenas o que eu quero, porque tem o que eu quero e tem o que eu preciso e tem a vontade de Deus por nos conhecer melhor do que nós nos conhecemos. Ele sabe o que é melhor para nós. O próximo tópico da nossa lição, o tópico número 4, é os exemplos de fé. Em Hebreus capítulo 11, que é exatamente onde está o texto para memorizar, Hebreus capítulo 11, versículo 1, apresenta inúmeros exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus. Exemplo, Abel, ele ofereceu o melhor que ele tinha a Deus. Noé construiu a arca sem nunca ter visto uma chuva. Isso é fé, né? Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, sem saber para onde iria. Isso é fé.
Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do Egito. Isso é fé. Daniel permaneceu firme e constante, mesmo diante da cova dos leões. Então, isso é o que nos traz Hebreus capítulo 11. Essas pessoas que são destacadas na galeria dos heróis da fé, elas se colocam como pessoas que confiavam, não nas circunstâncias, mas confiavam no Deus que guiava a vida deles, no Deus que vai além das circunstâncias humanas, dos obstáculos humanos, do problema humano, em tudo que o humano pode construir como empecilho. Deus está acima de qualquer coisa. Deus, ele pode todas as coisas. Assim, a fé enfrenta crises, suporta perseguição, suporta muitas vezes doença, suporta muitas vezes injustiça, mas ela permanece até o fim. Há um pensamento que diz: a verdadeira fé não elimina as lutas, mas fortalece o cristão dentro delas. Olha mesmo, o cristão é fortalecido dentro dela. Que maravilha é entender a questão da fé. O próximo tópico da lição, o quinto tópico, a fé de Jesus. Jesus é o maior exemplo de fé e confiança no Pai, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nos diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mesmo no Getsemane e na cruz, Cristo confiou plenamente em Deus. As características da fé de Jesus: obediência, dependência do Pai, perseverança, amor sacrificial. Lá no livro do Apocalipse diz: aqui está a paciência dos santos e dos justos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É a fé que Jesus teve nesse mundo, que nós precisamos ter essa fé, para que assim nós estejamos próximos de Deus e saibamos qual é a vontade dele em nossa vida. No que nós poderíamos concluir esta lição? Nós vivemos dias difíceis, crises emocionais, guerras, insegurança, relativismo espiritual. Porém, Deus continua chamando o seu povo para viver pela fé. Por isso que a Bíblia diz: o justo vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá também em Hebreus capítulo 11. Nesse sentido, como nós poderíamos sintetizar essa lição? Fé é confiança em Deus. Fé não depende dos sentimentos. Fé produz perseverança. Fé nos aproxima de Cristo. Fé prepara o cristão para a volta de Jesus. A fé, ela elimina o determinismo humano e a fé estabelece o determinismo divino para que as coisas e a vontade de Deus aconteçam na vida de um crente. E Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: o justo viverá pela fé. Pela fé é que o justo vive, olhando não para o que está a olho nu, mas olhando para o improvável, crendo e acreditando nas promessas de Deus. Meus queridos amigos e irmãos, que nós possamos viver diariamente pela fé, confiar plenamente no Senhor. Se esse estudo ele falou verdadeiramente no seu coração, deixe o seu like, compartilhe o canal, inscreva-se no canal se você não está ativo ainda. Ative esse sininho de notificações. Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo, se Deus assim o permitir, e que esse estudo ele possa nos apresentar, nos elevar mais perto de Deus através da fé. Que Deus nos abençoe e eu gostaria neste momento de chamar você para que nós pudéssemos orar. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para que nós pudéssemos, neste momento, estudar uma lição maravilhosa sobre a fé. Que a fé que a Bíblia nos apresenta como uma forma de nós confiarmos inteiramente em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, que nós possamos praticá-la, que nós possamos colocar isso no nosso coração, na nossa vida diariamente. Abençoe as pessoas que nos acompanharam, livra-os de todo mal, nos dá saúde e paz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos assistir e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá.